Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de Geografia, nosso objeto de conhecimento é a paisagem natural e cultural, ou conhecido também como paisagem modificada, como trazem alguns livros didáticos. Essa aula também vamos fazer algumas referências sobre assunto que já estudamos, né? Sobre cidade-campo, sobre zona urbana, elementos aqui que vão se compor dentro da aula de hoje, que fazem então menção a tipos diferentes de paisagem e como reconhecê-las. Será também que nós reconhecemos hoje uma paisagem somente com a visão, com o sentido da visão, somente aquilo que visualizamos? Então, na nossa aula de hoje, vamos trazer esses objetivos para que a gente construa junto esse pensamento. Bom, quero trazer para você essa imagem e eu quero que você reflita sobre ela. Se você estiver diante dessa imagem, visualizando essa imagem, será o que você pode sentir? Você pode aí ouvir o barulho da cachoeira, talvez o som dos pássaros, né? Ver então as plantas aí balançando, ou seja, nós temos aqui uma paisagem natural ou cultural, ou seja, uma paisagem modificada. Com certeza, nós teremos aqui uma paisagem natural, ou seja, aquilo que é da natureza, não está modificada pelo homem. Então, nós temos aqui uma imagem que remete ao quê? Às paisagens naturais, tanto do Brasil ou como também de outros lugares do mundo. E se você tivesse agora diante a esta situação, veja bem, nós temos aí várias pessoas. Se eu fazer a pergunta para você, será que qual barulho? Será que você está sentindo somente ouvindo as coisas? Não, a gente consegue perceber então que nós temos uma paisagem cultural, ou seja, uma paisagem modificada. Perceba então a diferença dos dois lugares. Será que então somente a gente pode perceber as duas paisagens visualizando? Não, também podemos sentir. Novamente, né, a gente podemos colocar aqui uma situação de uma pessoa que tem alguma deficiência, por exemplo, uma deficiência visual. Se ela estivesse diante a esta imagem, ela poderia identificar que lugar que seria? Sim, ela poderia então sentir pelo quê? Pelas vibrações, né? Às vezes os movimentos, ele tem essas sensações de identificar diferentes locais. Então a paisagem, tanto natural como cultural, nós não podemos dizer que percebemos somente com aquilo que visualizamos, mas também com aquilo que sentimos. Esse texto ele vai retratar justamente tudo aquilo que eu disse. Perceber então as paisagens, diferentes paisagens com os sentimentos, da escritora Maria Luísa Fravetti. E eu quero que você também faça a leitura coletiva, junto comigo. Vamos lá? O título é Percebendo a Paisagem. Pense no caminho que você faz da sua casa para a escola ou na rua que você mora. O que você pode ver? Que cheiros podem sentir? Que sons podem perceber? As coisas que podemos ver, os cheiros e sons que podemos perceber em algum lugar formam a paisagem desse lugar. Esse pequeno trecho desse texto, Percebendo Paisagem, de Maria Luísa Fravetti, ele induz ao quê? Que tudo aquilo que remete a uma paisagem, ele está nos sentimentos, naquilo que podemos ver, naquilo que podemos sentir, naquilo que podemos tocar, cheirar, né? Olha só, cheiros, professor, sim. Às vezes você fez uma viagem, tomou um café gostoso ou sentiu um cheiro maravilhoso e ali você vai relembrar por várias vezes aquela paisagem. Então não é somente aquilo que guardamos na memória visual, nós conseguimos identificar que todos os sentimentos vai formar ali as paisagens, tanto cultural como paisagem natural. E aqui podemos perceber, olha só, todos os sentidos, né? Nós conseguimos entender que todos os sentidos formam as paisagens. O olfato, o tato, a visão, o paladar, né? Às vezes você comeu uma coisa tão maravilhosa em uma viagem que fez e também vai lembrar por várias vezes aquele local. Então, todos os sentidos fazem a gente remeter a uma paisagem natural ou uma paisagem cultural modificada.
Vamos identificar então o que são as paisagens naturais. Na geografia, paisagem natural é aquela que apresenta somente a natureza, ou seja, uma paisagem natural. Sendo assim, a paisagem natural não sofreu, olha só, não sofreu a interferência das ações do homem. Então, o que podemos aqui remeter? As aulas que falam sobre a cidade-campo. Então, a gente vai lá na natureza, no campo. Então, toda paisagem que não é modificada pelo homem, nós consideramos como paisagem natural. Ali estão somente os elementos da natureza. Rios, cachoeiras, né? o relevo, a vegetação, tudo ali que não foi modificado pelo homem, nós consideramos, então, como paisagens naturais. Olha só, temos a hidrografia, ou seja, todos os recursos que são como os rios, mares, oceanos, lagos e lagoas estão ali identificados como os elementos das paisagens naturais. Também temos como os elementos os tipos de relevos, né? Nós temos as montanhas, planaltos, planícies, depressões, são diferentes tipos de relevo que são elementos da paisagem natural, ou seja, compõe ali toda a parte da fauna e da flora dentro dos elementos naturais. Também temos os diferentes tipos de vegetação, florestas tropicais, savanas, os desertos, né? Mesmo que sejam diferentes tipos de ambiente, nós temos aqui como elementos da paisagem natural. E nós temos também as geleiras, né? Nos polos nortes, aí, onde formam as geleiras, que nos lugares muito frios, que estão aí também identificados como os elementos naturais. Aqui eu só quero acrescentar uma informação, né, junto com as minhas pesquisas aqui para nossas aulas, que existem ainda também alguns ambientalistas, né, estudiosos também da parte da geografia, que fala que hoje não existe mais nenhum ambiente natural. Às vezes, né, a gente aqui na cidade, nós fazemos tanta poluição, né, a poluição do ar, a gente fala muito sobre o aquecimento global hoje, né, um assunto muito discutido aí com os estudiosos, que falam que não existe mais nenhum ambiente que seja natural. Ou seja, mesmo longe, o homem ainda tem a capacidade de fazer o quê? Essas modificações, principalmente através das poluições, seja sonora, seja poluição dos rios, dos ares. Então aí fica também mais uma dica para que você possa pesquisar. Será que realmente não existe mais nenhum local que seja de paisagem natural? Então eu vou deixar aqui também essa abertura para que vocês façam novamente suas pesquisas. Agora vamos entender o que seria então uma paisagem cultural, ou seja, se tudo aquilo que era natural da natureza, agora vamos entender que a cultural ou modificada, o homem vai ter um pouquinho de interferência. Mas a gente vai ver aqui que essa interferência era o quê? Para o benefício do homem, né? Nós precisamos de moradia, lugares para morar, lugares para passear. Então o homem acaba o quê? Fazendo a modificação desse ambiente. Paisagem cultural é o ambiente em que apresenta tanto elementos naturais da natureza e elementos da cultura, né? Elementos culturais. Ou seja, é um ambiente que sofreu aí a intervenção humana. E olha só nesta imagem, nós podemos verificar que nós temos aí plantas, árvores, nós temos aí um rio, né? Ou um mar nessa imagem, mas a interferência do homem, onde ocorre? Você pode perceber aqui que nós temos prédios, casas, né? Ou seja, o homem fez a interferência daquele local, ou seja, ele modificou aquele ambiente. Então você pode questionar aí, então o meu bairro é uma paisagem cultural ou é uma paisagem natural? Com certeza é uma paisagem cultural modificada, né? Várias casas, rua asfaltada, né? Iluminação pública, tudo isso serve para o benefício do homem e a sua sobrevivência, identificando aqui então como uma paisagem cultural. Veja bem aqui, nós temos o Parque Natural Municipal de Governador Valadares. Quem não foi ainda, né? Faço o convite para conhecer porque é muito bonito.
Mas veja só, será que mesmo nós temos aqui o nome natural, será que é um local que foi modificado pelo homem? Sim, apesar de ser uma parte natural, né, como um parque municipal, mas a gente tem aqui, olha só, esse deck aqui foi construído, né, casas ali foram construídas, o estacionamento, então todo aquele ambiente, por mais que seja ali, a gente tem aquele lugar maravilhoso para descansar, para passear, e tem elementos da natureza, mas identificamos o parque cultural aqui como uma paisagem cultural, por ter o quê? Elementos que foram sendo, ao longo do tempo, modificados pelo homem. Olha nesse quadrinho que interessante como a gente pode perceber aqui elementos do campo e elementos da cidade como um lugar que foi sendo modificado ao longo do tempo pela ação humana. Então, no primeiro quadrinho aqui, nós temos um local, ou seja, totalmente arborizado, um campo verde, né? Olha os pássaros, nós temos aí um lugar bem bacana, por exemplo, para viajar, descansar. Então, nós temos, se a gente analisar somente nesse quadrinho, nós temos aqui uma paisagem somente natural. Nós não conseguimos identificar nenhum elemento modificado pelo homem. Mas já a partir do segundo quadrinho aqui, nós já conseguimos ver algumas interferências. A linha do trem, né, como meio de transporte. Lembrando que toda modificação ela deve ser pensada como benefício para o homem. E ao longo de todo o quadrinho, nós estamos percebendo que de um lugar que a gente poderia chamar de campo, hoje se transformou o quê? Em uma grande cidade, onde tem vários carros, casas, empresas, ou seja, um ambiente que foi totalmente modificado. Então, a partir do último quadrinho, nós temos então o quê? Uma paisagem cultural modificada. Percebemos então como o mesmo lugar pode ser ao longo do tempo modificado pelo homem. E quais são esses elementos que a gente tem com mais precisão no nosso dia a dia? A criação das cidades é, por exemplo, paisagem modificada, ou seja, cidades, os bairros, né, que vão crescendo a cada vez mais aqui nas cidades próximas e vizinhas, nós temos então como elementos que vão fazendo essa paisagem modificada. Os principais símbolos de uma paisagem cultural são as construções civis, ou seja, os prédios, as casas, edifícios, pontes, estradas, né? Tudo isso, se você identificar, logo nós temos o quê? Uma paisagem cultural modificada. E esses símbolos, eles marcam o quê? A presença social, identificam o quê? A paisagem social o quê? Do homem, né? Então ali nós temos habitações, diferentes habitações, moradias que vão identificar aquele local ali como uma paisagem cultural. Dos elementos que eu trouxe para vocês, imagens ilustrativas, né? Nós temos aqui os edifícios, as casas, pontes sobre os rios, né? Em diferentes cidades. Aqui em Governador Valadares mesmo, nós temos pontes que ligam bairros, né? Que são também de BRs. Então a gente tem aqui uma paisagem modificada. As hidroelétricas, né? Que mesmo estando dentro de uma reserva onde estão os rios, mas ele é uma paisagem modificada porque o homem precisou de construir para fornecer o quê? A energia elétrica. E também as estradas, né? Que vão modificando ali aquele lugar, mas com o intuito de ter o quê? Um acesso mais rápido de locais diferentes de um para o outro. E qual é o final para a nossa aula? Qual é a pegada para o nosso final? Seria o quê? A preservação do meio ambiente. Como nós construímos ao longo da nossa aula, que a paisagem natural e cultural, ela vem do quê? Né? Sendo modificada. Mesmo que a gente tenha um ambiente totalmente natural e que precise, né, ser modificado, precisamos o quê? Cuidar do meio ambiente para que ele também traga o quê? Benefícios para a gente, né? Não é somente usar da natureza, modificar a natureza, que a gente vai ter algum benefício. Precisamos, então, cuidar do meio ambiente. Então, essa também é a nossa pegada na nossa aula, né? Para a gente ficar atento aqui sobre a preservação do meio ambiente, seja ele nos rios ou nas florestas naturais.
Terminamos a nossa aula aqui, fazemos então mais uma vez uma ligação sobre os assuntos, que falam sobre cidade e campo, que aí vão favorecer nas suas atividades da plataforma SMED-GV. E não se esqueçam, para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Um forte abraço e aguardo você na próxima aula.